Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor. São Paulo que se prepara para essa partida contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, jogo importante, Brasileirão. São Paulo que joga na quarta-feira, 16h30. Informação também sobre o Wendel, nome que interessa ao São Paulo. Deixa os créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. Planeja 2025 com quem? Com o Subeldia? Uia. Com o Ramos também? Que Ramos. Você analisar que o São Paulo faz o melhor brasileiro dos últimos anos, chegando bem, nós não sabemos ainda a colocação, mas o São Paulo tem competido. O São Paulo chegou em duas fases importantes da Copa do Brasil da Libertadores, pegou na Libertadores o Botafogo, que é para mim um dos maiores times da atualidade, e ele enfrentou de igual para igual, e perdemos nos pênaltis. E o Atlético Mineiro também enfrentamos. Então foi um trabalho bem feito, o índice de aproveitamento dele é bom, do staff, da comissão técnica. Nós temos que planejar agora 2025 com ele. Números do Subeldia no São Paulo e agora vamos observar aqui no telão. 44 jogos, são 24 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 62,8% de aproveitamento. É um índice bom para treinadores, não é, Capela? Melhor nem colocar o Ramon Dias, hein? Não coloca o aproveitamento do Ramon Dias, você vai dar ruim. Não coloca. O São Paulo tá falando agora. Quase 63% de aproveitamento. A diferença é que parece que o treinador de São Paulo está mais garantido que o do Corinthians. Com certeza. Garantido? O de São Paulo. Certeza? O do São Paulo? O Jubeldia? É. Totalmente. Peraí, então, eu tô no mundo da lua, então, porque eu já ouvi falar um monte de nome lá. Até o Tite. Você não ouviu o que ele disse agora? Não são palavras minhas, são do presidente do São Paulo. Ué, o presidente falou também que o Dorival não ia embora, o Dorival tá na seleção. Tá, mas o Dorival que saiu pra seleção, não foi o presidente que dispensou o Dorival. Ele falou que o pagamento tava em dia com o Ramos e o Ramos foi embora. Peraí. O Ronaldo, quando ele acha um treinador muito bom de um time adversário, ele pede pra ir embora. Boa, Dedê. Boa, sacou tudo. Quando ele fala assim, esse Zubeldia tem que ir embora. O Abel tem que ir embora. O Zubeldia não limpa a chuteira do Ramon Dias. Ai. Mas você falou que o Luiz Castro estava fechando com o Corinthians. Eu não tenho costume de bater em treinador, não. Eu peço que o Roger Machado continue no Inter, porque tá fazendo um grande trabalho também. Eu admito quando o treinador tá indo bem. Você tá entendendo? Aqui ele é assim, não. Agora o Zubeldia... Você quer um replay? Eu peço pra produção separar a hora que eu chamei a matéria do Inter hoje, pra você ver. Hoje, com essa roupa. É hoje. Então eu quero ver. O que acontece hoje fica hoje. Hoje? Então se é hoje, eu quero ver. É hoje o que eu falei hoje. Daqui a pouquinho a gente... Eu não posso estar desatualizado. Eu tenho que estar atualizado. Hoje. Você ouviu o nome de quem no São Paulo? No São Paulo, Tite. Ó, quem pediu Tite. O quê, cara? Tite eu ouvi, sabe onde? Grêmio. No Grêmio. No Grêmio? É verdade. Mas tomada de decisão certa da diretoria. O São Paulo não tem nem o que pensar em qualquer hipótese de começar o ano sem o Zubeldia. Não tem nem o que pensar, mas não tem nem o que pensar. Então é um pensamento errado. O Zubeldia chegou em abril. O Zubeldia não participou de pré-temporada, não montou elenco. Mesmo assim, ele chega no São Paulo no momento de crise, faz um grande trabalho ali. O São Paulo na Libertadores caiu por alguns detalhes, gols perdidos, pênalti também lá na decisão. Foi por isso que o São Paulo caiu. Para mim, fez um grande segundo tempo contra o Botafogo aqui no Morumbi. Então, para mim, não tem nem o que pensar. Para mim, é um grande treinador. O Campeonato Brasileiro que ele faz hoje é um campeonato que o São Paulo normalmente tem uma dificuldade muito grande nos últimos anos. Só com o Diniz ali na pandemia, que quase foi campeão, também depois oscilou e perdeu. Tem nem o que pensar. Para mim, esse cara tem que continuar no São Paulo de forma indiscutível. Vou dar uma sublinhadinha aqui. Eu acho que é um tremendo oportunismo dos dirigentes do São Paulo, na minha avaliação, porque é o seguinte: se no futebol não existe, só que se o São Paulo não estivesse classificado para a Libertadores, eles vão colocar um asterisco na permanência do Zubeldia. Mas não está classificado ainda. Como o São Paulo está praticamente classificado para jogar uma Libertadores. Classificado ainda para praticamente classificado para jogar uma Libertadores na próxima temporada, de forma direta ele vai permanecer. Eu, independentemente do resultado, eu manteria o Zubeldia. Muito pelo que o Sgarbi falou, não pegou pré-temporada. Mantém o Lúcio lá no seu time lá. Não, Lúcio não. Mantém o Lúcio. Não deveria nem ter contratado. Independentemente do resultado, mantém o Lúcio lá. Você não muda o foco, velho. Assim, quer dizer, você usou a frase independentemente do resultado, independentemente do São Paulo. Então mantém o treinador. O dirigente é assim, velho. Eu tô errado? Você tá errado. Independentemente do resultado. Você tá errado. O Lúcio que tá voando. Você tá comparando o Zubeldia com o Lúcio. Você tá esquecendo uma coisa. O Lúcio que o Zubeldia é treinador. O Lúcio Gonzalez não é.
E pro seu conhecimento, o Atlético tem 6 jogos. O Atlético ganha 3 pra minimamente escapar do rebaixamento. Na carreira do Lute, ele tem 2 vitórias. Então tá. 2 vitórias. Mas você quer comparar o Lute? Não é com Mas ele não foi técnico no Ceará também. Eu parei. Ele não foi técnico no Ceará? Não ganhou nada lá no Ceará? 2 vitórias na carreira, uma com o Ceará, uma com o Atlético. Ele já ganha 3 jogos. Mas independentemente do resultado, permanece. Denilson, você é bom, mas quando fala mais São Paulo, você se perde. Você tá comparando um cara. Você tá comparando um estagiário ele como o falou, Zubeldia. Ele falou assim, a diretoria não sei o quê, porque se não tá classificado pra Libertadores, ia mandar embora. Aí ele falou, independentemente do resultado, tem que permanecer. Então, Só uma coisinha, quem é o atual campeão da Sul-Americana? Zubeldia. Não, mas pro Capelanes não serve. Mas não no São Paulo. Ô, Ronaldo, quem vê, velho? Não, quem acha? Foi no São Paulo. Foi lá, aqui só tem 9 Mas poderá ser no São Paulo, se ele permanecer. Poderá, Não, tem que continuar, tem que Corinthians ganhou pensar. esse ano, gente. É isso que deixa eu entender. Eu quero saber essa alegria. O Corinthians ganhou o quê esse ano? Pra você tá com essa alegria, irmão. Eu vou pedir silêncio pra você, que eu vou te atualizar agora. Meu Deus, eu quero saber o que a senhora falou do Roger, bebida. Falamos em São Paulo rapidamente, vamos falar mais, porque tem uns números aí de Caleri em comparativo com outros atacantes do São Paulo no ano. Números do Caleri versus atacantes do elenco. Caleri, 50 jogos, 14 gols, 7 assistências. Luciano, 56 jogos, 17 gols, 2 assistências. Lucas, 46 jogos, 13 gols, 9 assistências. E o André Silva, 48 jogos, 18 gols, 3 assistências. Não é exatamente uma... 13 gols, né? Como? 13 gols, né? Você falou 18, né? 13 gols. Não preciso fazer meu óculos. Não, é 13 gols. Senão 13 ia ser gols. muito... Já Verdade, é bom, mas seria demais, incrível, né? Verdade, 13 gols. Não é exatamente um ano espetacular do Caleri, Arnaldo. Não, longe disso. É que a reta final agora tá dura, hein? A reta final. O pós-Libertadores, eu acho que ele fez uma temporada muito linkada à Libertadores. A gente falou muito disso aqui. Ele foi o principal personagem da eliminação, né? Perdeu gol no Engenhão, perdeu gol no Morumbi, perdeu pênalti no Morumbi, não reagiu emocionalmente até agora a isso. Mas eu acho interessante esse quarteto aí, porque também mostra que o papel dele mudou, né, no time. A partir do momento, você poderia botar até um quinto elemento aí, que é o Ferreirinha, que tem bastante gol na temporada. O Zubeldia colocar 4 atacantes e mais o André como reserva sempre, ele conseguiu encaixar quase sempre 5 jogadores que marcam gols. Os números do André eu acho muito interessantes para um reserva, né? O cara tem 13 gols. Então é uma contratação boa. Ele é um jogador que dá... Aliás, contra o Botafogo sai do cruzamento do André o gol de cabeça do Caleri, né? E essa circunstância, como disse o Zubeldia, o Caleri vem jogando mais para o time do que o time para ele, né? Então, o São Paulo não tem hoje cruzadores, né? Os laterais não são exatamente caras que cruzam. A saída do Rato do time titular perde a bola parada do Rato para o Caleri, que era uma das principais coisas. O jogo do São Paulo, o que acontece? Crescem Lucas e Luciano e o Caleri cai, também pelo jeito do time jogar, né? E a gente percebe pelo estilo aí, o maior definidor desse elenco é o Luciano, não é o Caleri. O Luciano dá uma assistência praticamente nulo, porque ele é o jogador da última bola, embora ele não jogue de 9. Então o Caleri tem jogado também para viabilizar o Luciano, né? Mas é aquela coisa, eu acho que hoje ele tem uma concorrência que ele não tinha, que ainda é um cara que fica ali, o André Silva... comemora o gol com ele e tal, tem uma reverência, tal, não sei o que lá, né? Porque o Caleri tinha lá o Éder, o Pablo um tempo, o Galopo improvisado, o Juan. Hoje ele tem um jogador que é um cara que pode, não nessa temporada, na temporada seguinte ser, até porque desse quarteto todo ele é o mais jovem, mais vigoroso, que tem mais resistência. Mas não há discussão para ele entrar no lugar do Caleri hoje, time titular, certo? Não, eu acho que não. Eu acho que não ainda, a não ser que o Caleri sinalize. Eu acho que a tentativa do Zubeldia, nessa última fase da temporada,
ainda é resgatá-lo, né? É colocá-lo... É porque ele não gosta de tirar o centroavante, ele fala sempre. E são jogadores de características diferentes, né? E o time está acostumado a jogar com uma referência que segure mais a bola no ataque, que é o Caleri. Só para ilustrar, depois do gol lá contra o Botafogo, então ele passa em branco: Corinthians, Vasco, Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense. São 5 jogos sem marcar. E se você pegar aquele gol do Botafogo, é o único gol nos últimos 12 jogos. O que pro Caleri eu acho que é muita coisa. Um gol em 12 jogos me parece... eu acho que a atuação dele contra o Corinthians foi a última atuação plena. Ele tem um lance simbólico, ninguém lembra disso, eu lembro. Primeiro, ele foi o responsável pela vitória contra o Corinthians. Pela luta do pênalti, em tudo, pela luta do pênalti, pela briga com o André Ramalho, ele bateu em todo mundo, apanhou de todo mundo. No meio do jogo ele pega a bola e dá um bico para arquibancada, quando o André faz o terceiro, ele estava pendurado. Tipo, é como se tivesse acabado a temporada para ele. Mas não, ainda faltava 3 meses, cara. Né? E aí, de lá para cá, é uma tentativa quase... Não é só pela falta de gol, sabe? É pelo semblante, pela energia. Que contra o Atlético Paranaense voltou um pouquinho, acho que estava uma outra participação, mas é curioso, voltou um pouquinho, acho que ele se entregou o máximo, a bola dele passou 2 vezes raspando, o André entrou na primeira caixa, gol da vitória. Porque também é uma questão para o atacante, é uma questão de confiança, astral, E ele é um cara que se alimenta disso de estar o tempo inteiro revigorado. Não é técnico, né? Ele não é um um cara que tira o coelho da cartola. Então é uma situação complicada mesmo. Massa! O São Paulo não quer psicólogo, né, Massa? Não precisa de profissional. Massa, estamos encaminhando para o fim do programa, mas não terminou. Então eu queria que você desse um panorama do verde. O Wendel, ele mesmo, lateral esquerdo da seleção até, já foi, cogita volta. E o São Paulo tem um trunfo por lateral na Copa. Olha, ele tem reportagem aqui no ar, do Éder Traschini. São Paulo, apesar de apertar o cinto para a próxima temporada, em busca de recuperação financeira, pode ter um reforço importante na lateral. O UOL apurou que o lateral esquerdo Wendel tenta voltar ao Brasil, mirando visibilidade para estar na próxima Copa do Mundo, e a possibilidade de ser titular absoluto no São Paulo pode ser um trunfo importante. O Júlio Casares, né, ele reconheceu o Wendel durante a Copa América. O Júlio Casares foi chefe de delegação e se aproximou do jogador. O São Paulo vai perder o Wellington, lembrando que vai para o Southampton da Inglaterra. E aí, Arnaldo? Que tal? Seria para o São Paulo, mas é aquela coisa, né, Tironi? Acho que o São Paulo tenta contratar um lateral há quanto? 11 meses? Desde que o Caio Paulista 11 meses. Eu vejo essa questão do Wendel parecida com a do Alexandre. O Alexandre já está jogando no Flamengo, né? Então, assim, eu acho que ele seria um bom reforço para o São Paulo, sem dúvida alguma. O São Paulo quase o contratou nessa última janela, ou seja, fez proposta, disse que estava perto, chegou a ter o ok do jogador, quando ele estava ainda jogando pela seleção brasileira como titular. Não conseguiu. Vai fazer uma segunda tentativa agora. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular, evidentemente, sem muita grana. E eu com essa direção, não sei se você tem essa mesma impressão. Quando um nome vaza e fica sendo falado, normalmente ele não vem, certo? É verdade. Quando o São Paulo... Não é que o São Paulo não contrate, o São Paulo contrata, normalmente de surpresa, tipo Jamal Lewis, né? Ou outros que deram certo. Não estou só criticando. O Bobadilha pode ser um deles, ou outros jogadores, né? Tipo, que agora estão valorizados, né? Ferreirinha, sei lá o quê. Então, eu acho que ele seria uma ótima para o São Paulo, seria um lateral esquerdo titular, mas eu só acredito vendo. Acho que... E tem mais, né? As contratações do São Paulo ultimamente, e agora ainda mais, eu acho, por conta desse cinto apertado, elas vão depender, na verdade, as contratações, muito da vontade do jogador. Tipo, Marcos Antônio, tipo, Juan, que estão emprestados. Não, eu quero jogar no São Paulo. Ou o empresário do cara, lá você vai jogar todas, né? Do que propriamente numa proposta melhor que a concorrência possa fazer, né?
financeira, que eu digo. Então eu acho que ele seria uma ótima, mas eu só acredito vendo. Bom, ele pode assinar um pré-contrato já a partir de janeiro, né? Para sair na janela do meio do ano, mas tem a possibilidade de ele tentar a liberação já para o início de 2025. Né? Ele poderia sair pelo contrato só no meio do ano, mas ele poderia tentar uma liberação antecipada. Lembrando que ele sofreu também com lesão, né? Atuou pouco na atual temporada pelo Porto. Na temporada passada ele fez 36 jogos e teve em campo por 2.998 minutos. E nessa atual ele entrou em 2 partidas, 47 minutos jogados. Esse ponto que o Arnaldo lembra é bem importante, Rodrigo. São Paulo fala, eu quero o fulano, só que sem grana, daí não vem. O Alexandre foi o último, foi lá, eu adoro o São Paulo, tá, pumba, foi lá pro Flamengo. É assim será o São Paulo nos próximos anos, né? Mas ao mesmo tempo o Marcos Antônio, citado pelo Arnaldo, foi disputado também pelo Flamengo e São Paulo, e ele foi pro São Paulo. Então, não é que o São Paulo perde todas as disputas, né? Mas depende, de fato, de não precisar ganhar, pagar um valor ali alto de direitos federativos. Isso vai ser difícil, de fato, para o São Paulo, como para outros clubes, né? Porque tem essa questão de você começar pelo menos uns 2 anos aí, se for cumprido o plano que está previsto ali do fundo, do FIDIC, e você dá uma segurada de contratação para o orçamento que você coloque ali para folha salarial do São Paulo, que é 350 milhões, todo do futebol, não é pequeno. Então é um clube que tem um orçamento ok, de bom nível, mas não tem dinheiro para ficar gastando e ficar pagando esse contrato. Então ele tem que fazer essa famosa criatividade ali na oportunidade de mercado, né? Não é jogador de graça, porque jogador de graça não existe, mas é encaixar dentro de um salário que eventualmente o São Paulo vai conseguir pagar, porque tem um pouco mais de orçamento para isso, mas sem gastar pela rescisão, que dificilmente o clube não vai ter caixa para pagar a rescisão alta. Sim, torcedor do São Paulo, informações do Tricolor, pessoal falando sobre, trazendo, né, as últimas notícias do São Paulo, que se prepara para o próximo jogo no Brasileiro e já de olho também, reforço para o próximo ano. O São Paulo joga no dia 20, quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, essa partida fora de casa. Está de olho ali no G4, numa vaga direta para a Libertadores. E o pessoal trazendo também essa informação aí sobre o Wendel, que é um nome que interessa ao São Paulo. A matéria aqui do GE, né? O pessoal aí do All Sport, né? O Arnaldo trouxe também essa informação. O Wendel já cogita a volta e São Paulo tem trunfo por lateral na Copa. Segundo informações, né, ele tem o desejo de voltar para recuperar ali o seu espaço. Vou tentar, né, um espaço na seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. São Paulo voltou a demonstrar interesse pelo lateral esquerdo, o Wendel, e tem um trunfo para trazê-lo ao Morumbi. A boa relação com o presidente Júlio Casares. Aqui o Casares, né, que conheceu o Wendel durante a Copa América, quando o mandatário foi chefe da delegação da seleção brasileira. O presidente construiu ótima relação com diversos atletas e o lateral foi um dos mais próximos. A proximidade, né, faz com que o jogador seja um dos desejos de Casares para 2025. A posição também que é prioridade, lembrando que o São Paulo precisa, né, reforçar essa posição. Então já está de olho no Wendel. O jogador seria uma boa contratação para o São Paulo. O Wendel foi procurado por clubes brasileiros, entre eles o São Paulo, na última janela. Ele que já foi procurado na última janela e pelo São Paulo, né, agora volta novamente, né, aí está novamente no radar do Tricolor para o próximo ano. Vamos aguardar, né, se vai se concretizar mesmo aí. O Wellington vai sair, no ano que vem ele não joga no São Paulo, então o São Paulo precisa se reforçar. O staff do jogador vê com boas chances de o Wendel voltar a ser convocado caso volte ao Brasil e jogue regularmente no Tricolor. O Wendel seria titular absoluto da posição diante da saída de Wellington, que vai para o futebol inglês. O Tricolor já teve alguns atletas convocados por Dorival. O goleiro Rafael, o volante Pablo Maia, Alisson chegou a estar no radar da seleção brasileira. A lateral, ainda não há nada oficial pelo lateral, que pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Há interesse do jogador em conseguir uma liberação o quanto antes do clube português. Vamos aguardar, né, aí as próximas informações sobre o Wendel. Acha que seria um bom reforço para o Tricolor? Comenta aqui abaixo. Enquanto isso, o São Paulo segue a preparação para o próximo jogo, mais uma rodada do Brasileiro. Estamos chegando aí na reta final da temporada.
São Paulo que ainda tem como objetivo buscar essa vaga, né, direta para a Libertadores. Vamos ver aí a sequência dos próximos jogos. Deixe sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até a próxima, galera.